pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a nova chance que a vida nos dá com os netos. Para isso tenho o prazer de conversar novamente aqui com a Maria Angela Rossetto, que é psicóloga clínica há 35 anos, com mestrado na Escola Paulista de Medicina em distúrbios da comunicação. A Maria Angela é professora titular há 30 anos das cadeiras de psicopatologia, psicologia do desenvolvimento humano e método de Rorschach, e atualmente na Unifesp. Ela é perita nomeada na vara da família do Fórum de Santo Amaro e avaliadora de cursos de psicologia pelo INEP e com vários trabalhos publicados em congressos nacionais e internacionais. Mari, hoje vamos falar sobre os netos, hein? Obrigada, viu, por estar aqui Coisa novamente. Boa. Eu que agradeço, Cíntia, por estar aqui. Espero colaborar. Como sempre, vai sim. Deixa eu te perguntar, então, qual é a importância dos avós do ponto de vista psicológico para a família e para os netos? Bom, os avós, eles ocupam assim, o topo da hierarquia familiar, né? É neles que concentra toda a história, toda a cultura da família e os costumes. E eles é que vão estar passando essas histórias para as outras gerações. E é muito importante, do ponto de vista psicológico, você conhecer a tua história, porque ela forma a tua identidade, né? Todos nós queremos saber quem eu sou, de onde eu vim, quem eram meus ancestrais, né? Então, você vai passando a história. É tão importante saber que existe um projeto Fazendo Histórias, desde 2005, com crianças que são abandonadas, que elas não tinham história, não tem o livrinho, meu primeiro livrinho, a foto da mãe, a foto do pai. Então, nesse projeto, eu trabalhei no Jardim Pantanal até, na época, a gente procura construir a história com aquilo que a gente tem, né? Procura a mãe, pergunta, faz um álbum com uma foto de revista que é a criança que escolhe, de um bebê, e depois a foto dele indo, com quem ele conversou, quem era a professora. Essas coisas vamos montando uma história com os fragmentos que a gente tem. E muitos deixam de ser agressivos. Olha. E é um vazio muito grande que sentem, né? Uhum. Mas os avós, então, além de passar essa história familiar, esses costumes, eles são o elo de ligação entre as gerações, né? Hoje as famílias estão cada vez multigeracionais, então tem crianças vivendo com bisavós também, e bisavós fortes, né? Que ainda estão bem, que estão saudáveis, né? E eu vejo que a casa dos avós assim é o ponto de encontro, ou melhor, a casa dos avós, eu acho que é a casa de todos os netos, de todos os filhos, né? É o ponto de encontro que faz com que a criança viva uma família mais ampla, mais extensa. Então, eu ouço crianças, a casa da vovó é muito divertida, tem sempre gente, parece Natal, né? Essas coisas, e sempre tem o chá, o bolo, o café, um biscoito, esse tipo de coisa, mas o encontro familiar ocorre até, não precisa ser só de final de semana, né? Claro. E todos os avós que cuidam dos netos, eles se beneficiam muito em termos de se sentir mais úteis, ter um novo sentido de vida, né? Então, você tem os avós extremamente participativos, aqueles que buscam na escola, levam para o inglês,
levam para o balé e dão o almoço. Você tem avós que ficam o dia inteiro com a criança, outros só meio período, né? Mas isso anima a vida dos avós. E eles recordam muito a criação dos próprios filhos, né? Então, é um momento muito mágico, né? É um momento lindo e que você tem a oportunidade de fazer diferente as coisas, né, do que você faria. E com muito mais leveza, né? Porque você já tem muita experiência nisso. E os avós, eles são um ponto de apoio, os netos vêm como o amigão, o cúmplice, né? Dependendo das diferenças individuais. Os avós são um apoio para esses netos, um apoio emocional. Eles promovem a saúde mental da criança, como também as crianças promovem a saúde mental dos avós, né? Mas eu também acho que promove a saúde mental dos filhos, porque você poder deixar teu filho com teus pais, né, e trabalhar, você vai muito mais sossegado, você vai mais tranquilo, né? E isso acontece em toda a Europa. Alguns avós na Europa são remunerados para isso, né? E interessante que quando eu estava lendo, na Espanha tem avós que entram até em processo de estresse de tanto que ficam com os netos. Então também é um exagero. Até o exagero. Tem que ter esse equilíbrio, né? Claro. Mas é um período, é uma fase de agradecimento, você poder conviver com teus netos. É muito mágico. Agora, você acha que... Você falou um pouco dessa convivência, né, multigeracional hoje, justamente porque a longevidade ela tem mudado muita coisa. Mas você percebe também uma mudança de papel, um jeito novo de olhar dessa nova geração de avós? Ah, sim. Bom, essa geração novas de avós, essa é a geração Baby Boom, né, e a X. E eles modificaram muita coisa, né? E também estão modificando o modo de ser avós, né? Mas isso vai depender muito da característica individual de cada um. Eu tenho amigas, por exemplo, que falam, não, eu já criei os meus. Né? Também tenho. Outras que falam, Deus me livre, eu não ter a minha liberdade. Né? Mas dá para conciliar tudo. Né? A questão de ser avós não é uma questão biológica ou cronológica. É algo que, de repente, você olha para o teu filho ou tua filha, que você acha que ainda precisa muito de você, precisa dos teus cuidados, com o bebê na mão, que é teu neto. Né? E aquilo é um choque. Aquilo é a nossa continuidade. Né? E aí que você fala, pô, minha filha cresceu. Né? Será que ela vai saber cuidar? Aí você põe em dúvida. Não, lógico que vai saber cuidar, né? E você tem que saber qual é o teu papel. Mas na hora que você vivencia aquela criança, sendo a tua continuidade, é uma emoção muito forte mesmo. E esse novo elo familiar que vai se formar provoca mudanças, né? Então, eu sempre me dei muito bem com as minhas filhas, mas alguns autores colocam que a relação entre mãe e filha melhora muito, né? Também elas passam a compreender mais as nossas atitudes, né? Atitudes que tivemos como mães, né? E elas se sentem mais seguras também, mais amadas. Ter alguém que fique com o filho delas para ela sair com o marido ou para poder viajar, isso ajuda muito
no casamento deles também e na vida emocional da criança, né? Sim. Então, eu vejo mudanças até de comportamento, coisas que a gente não teria aquela paciência com os filhos, nós vamos ter com os netos, né? E isso porque a gente tem mais tempo, né? Ou a gente se disponibiliza mais, né? E sempre a gente carrega uma certa culpa de, às vezes, de achar que nunca nós não fizemos o suficiente, né? Então, parece que com o neto se resgata, né? Com muita tranquilidade. Uhum. Tem uma frase que é aquela que a gente olha às vezes para uma pessoa e fala, e foi criada pela avó, que muitas vezes tem um sentido pejorativo, né, para a pessoa que está falando. Então, o que você acha dessa frase aí? Você sabe que existe até entre os pets, né? Entre o comércio de pets. Eles falam, o cachorrinho da mamãe e o cachorrinho da vovó. O cachorrinho da vovó é mais mimado e a vovó vai gastar mais com eles. Eu sabia. O Sebrae ele dá toda uma orientação de como você tratar o cachorrinho da vovó. Olha. Né? Então, até uma filha veterinária, eu pergunto, o cachorrinho da vovó é aquele que anda em carrinho de bebê? Que eu acho estranho. Ela fala, não, elas têm um cuidado excessivo mesmo, né? E essa frase, a gente ouve muito, está estragando o teu neto, né? Esse tipo de coisa. Mas a literatura aponta que não importa se é o pai ou o avô que cria, a maneira é como cria, né? Você saber pôr o limite na hora certa, tudo mais. E essa nova geração, quando eles fizeram uma pesquisa, assim, eles pediu para a criança responder como viam os avós. Os avós entre 35 e 45 anos, eles não eram avós, eles eram pais, porque eles pegavam a paternidade por o filho precisar estudar, ser muito dependente, etc. Então, eram vistos como papel como os pais. Os avós de 75 a 80 anos eram vistos pelas crianças como mais sérios, mais rígidos, avós que eram bastante religiosos e que cozinhavam muito bem. E eram tratados por senhor e senhora. Aí perguntaram para as crianças dos avós de 50 a 65 anos, 70. Né? Então, eles eram meu chapa, meu amigão, a avó era uma princesa linda, né? Eles eram cúmplices, eles contam coisas para os avós que eles às vezes não contam para os pais. Olha, que interessante. Não falaram nada de religião, né? E colocam, eles não chamam de senhor ou senhora, é mesmo vovô, vovó, e vovó Mari, vovô José, assim. E na casa deles tem coisas mais gostosas. Não é que eles fazem coisa mais gostosa, eles têm. Então, já é a geração que compra, não vai fazer o bolo para o neto. Sim. Então, aí eles ganham até mais tempo. Eu acho que muitas vezes tem o cuidado, o carinho, né? De, quando sabe que o neto vai, então sempre tem as coisas que sabe que ele gosta, né? Assim, sim. Né? Tem. E às vezes você leva bronca dos filhos, né? Com certeza. Por essas coisas. Agora, você acha que
Tem outra frase, né, que o pessoal sempre fala, que é assim, mas o papel do avô não é educar, é estragar, né, a criança. Assim, eu não tenho que ter essa responsabilidade de não estragar, assim, né? Você concorda com isso? O que você vê aí? Eu acho que a gente não pode estragar, não. E a gente tem que respeitar muito o papel dos pais. Você tem que saber ouvi-los, né? Dá para negociar, dá para a gente contemporizar o que eu posso achar que é em excesso, o que não é, mas eu acho que a gente tem que pôr limites, como os pais querem, tem que fazer correções, não dá para estragar. Eu acho que aí nós vamos criar indivíduos muito despreparados, desrespeitosos, né? E é o que a gente está vendo hoje muito nas escolas, né? O desrespeito com a figura de autoridade, a gente vê o desrespeito que eles têm com professores, né? Sim. Então, é assim, você é o amigão do teu neto, mas você exige respeito, né? Tem que pôr esses limites. Sim. Não tem direito de estragar de jeito nenhum. Até a questão de presente, sabe, Cíntia? A criança, ela é muito triste chegar no final do ano, no Natal, e não ter o que pedir, porque ela tem tudo. A gente acaba dando tudo. Então, o importante é ela saber esperar pelo presente para aprender a se frustrar, a esperar o dia certo, né? A ter o que pedir no Natal, né? Então, ela fica na expectativa do desejo. Eu estou preparando esse indivíduo para outras esperas que ela vai ter que ter na vida. Não é aquele imediatismo, eu quero o Homem-Aranha, eu já vou lá e compro. Não, então no teu aniversário eu te dou, né? E até quantos dias junto com ele, mas deixar ocorrer essa frustração e essa espera. Isso forma personalidades mais fortes. Sim, sim. Né? Maria, então, e eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com o que é o tema, né, da nossa conversa, que é a coisa da nova chance, né, que a vida nos dá com os netos, porque eu acho que muitas vezes, você falou, a gente nunca acha que fez o suficiente para os filhos, né? Então, esse cuidado, né, um pouquinho você acha que muitas vezes a gente, ou os avós mesmo, acabam querendo transferir coisas que talvez eles acham que não tenham feito ou que não puderam fazer naquele momento para os filhos, aí querer fazer para os netos, né? Eu acho, assim, porque a época que a gente tem os filhos, nós estamos com multifunções, né? Nós somos mãe, dona de casa, somos empregadas, temos que trabalhar. Então, e a responsabilidade de criar uma criança é uma coisa muito forte, a gente se cobra demais. Ele tem que ter saúde, porque se ele não tiver, é culpa minha. Ele tem que ir bem na escola, porque se não tiver, é culpa minha. Ele tem que ter amigos, porque senão eu que errei, né? Há uma cobrança muito grande, uma falta também de experiência. A gente diz até que o primeiro filho é o que sobrevive, né? Você não vai vive, aprender, sobrevive. você aprende em cima dele, né? Então, você não curte tudo. Sempre você está se analisando se está certo, se é isso, e você torce para que tudo dê certo, porque uma coisa que saia do esquema planejado te bagunça inteira, né? Eu vivi isso e sem ter ajuda, porque eu não tinha minha mãe, e minha sogra já morava longe. Então, é tenso esse criar. Quando você é avó, você já passou por essa experiência. Você sabe que você não é responsável, que a doença vem, a virose vem, né? Que tudo tem seu tempo, tudo vai dar certo.
E às vezes a gente atropela, ai, tem que nadar, tem que fazer o inglês, tem que fazer uma luta, fazer isso. Né? A gente não deixa nem ser criança, e com o neto, não. A gente vai devagar, ele vai ter tempo para aprender, porque a gente já tem essa experiência. Né? Uhum. E, e, e os avós, hoje, eles são mais dinâmicos, pelo Sim. menos. E quando eles têm neto, eles procuram ficar mais saudáveis ainda. Então, eles procuram médicos, porque eles querem participar mais dessa vida. E hoje nós estamos muito longe do avô que existia antes, né? Aquele velhinho, cabelinho branco, frágil. Hoje o avô e a avó é aquele que anda de moto, é aqueles que viajam, é aqueles que trabalham, né? É aqueles que se vestem bem para ir numa festa, aqueles que têm grupo de amigos, né? Então, é uma outra visão do que a visão que eu, por exemplo, tive dos meus avós, e tenho uma adoração pelo meu avô, né? Assim, lembranças muito gostosas. Uhum. Nós estamos ainda, você imagina que antes eles se aposentavam com 50 anos, em média. Hoje, com 65, em média também, e continuam a trabalhar, mesmo aposentados. Eu fiquei impressionada de ver um dado de que 68% dos avós ajudam financeiramente os filhos. Sim, sim. E tem famílias que vivem da aposentadoria dos pais. Sim, exatamente. Né? É uma realidade completamente diferente, né? Muito. Porque antes os filhos ajudavam os pais, né, quando chegavam em determinada idade. Né? Era mais comum. Isso. Hoje não. Hoje nós temos os avós. E também os avós estão mais empoderados financeiramente, né? Porque é uma geração que começou a trabalhar, a mulher começou a trabalhar, trazer dinheiro para casa, e foi possível juntar mais dinheiro, ter um patrimônio maior, o que torna eles empoderados, né? Nesse sentido. Agora, o duro é pensar num avô que ganha um salário mínimo e ter que ajudar a sustentar o neto. Isso. Tem realidades muito diferentes, né? Outro dia eu fiz uma conversa muito interessante com a Cláudia Fló, que é lá da Secretaria do Idoso aqui de São Paulo. E a gente conversou sobre a violência, né, contra o idoso. E um dos dados que ela trouxe para a gente, que é muito triste, foi justamente essa questão do abuso, que a violência não é só necessariamente física, tem uma violência psicológica e também um abuso, por exemplo, muitas vezes financeiro da própria família, em relação ao idoso, né, algumas vezes, de fazer empréstimo consignado por conta da aposentadoria, de fazer uma pressão psicológica para pegar um dinheiro, para pegar um empréstimo no banco no nome do idoso, sabe? Então, essa dependência financeira, que às vezes não é só uma dependência, mas passa da dependência para violência, né, e abuso, é uma questão complexa também, sim. E é muito difícil você fazer o idoso compreender que ele está sendo abusado, né, nessa hora. Porque tem toda a conexão emocional, né? Ou se compreende, eles falam, eu não tenho coragem de cortar isso. Né? Então, às vezes, eu vejo idosos cortando o plano de saúde, indo para um plano de saúde mais barato, com menos direitos, né? Para poder ajudar os filhos. Ele reservou para isso, para ter uma velhice com mais qualidade, com mais possibilidade, né? Ou aqueles filhos que não têm condições mesmo de criar, ou por transtornos mentais, ou por dependência química, que joga isso em cima dos avós. E aí sim, aí eles entram num estresse muito grande,
esses avós, porque tudo sobrecarrega muito, né? E cansa muito também. Você também, é muito diferente você ter um filho com 25, aos 25 e ser avó aos 55, 60 anos, você sente cansaço. Você não tem aquela discussão. Agora, Mário, falando um pouco do papel dos pais nessa relação entre os avós e os netos, né? Como é que os pais podem incentivar também essa relação? Porque, obviamente, tem uma responsabilidade dos avós, um pouco de responsabilidade, que, obviamente, o neto vai querer ir desde que ele se sinta acolhido na casa dos avós. Mas também tem um pouco do papel dos pais aí, principalmente quando são os avós maternos, avós paternos, né? Porque não sei se ainda continua, por exemplo, essa tendência de ficar mais próximo dos avós maternos do que dos paternos. Não sei se o que você vê aí no consultório. Continua, Cíntia, continua muito, né? Isso porque as filhas encontram mais liberdade para estar brigando com a mãe, falando alguma coisa que não gostou, e o vínculo é tão forte que não vai arrebentar. Então, coisas que elas falam para as mães, elas não falariam para a sogra, né? Então, elas ficam irritadas com certas coisas. Eu sempre falei para minhas filhas que o mesmo direito que eu tinha, os avós paternos também tinham, né? E assim como eu queria ser respeitada, eles também tinham que ser respeitados. E sempre elas viram a minha relação com a minha sogra sempre de respeito, sempre falando o quanto era importante elas serem carinhosas com a avó, né? Mesmo quando eu não concordava com algumas coisas, né? Mas nunca fui de brigar, de falar nada, né? Mas eu deixava isso bem claro, porque eu via nos meus pacientes assim, uma tristeza dos avós paternos de não poder ver o neto, ou só ver o neto em datas comemorativas. 18% só vêm os netos em datas comemorativas. Nossa! É muito, né? Eu peguei uma pesquisa até para programar, para não ficar falando achismo, né? E grande parte só vê num final de semana, né? Mas é melhor. Claro. Também porque os netos vão crescendo e não vão poder estar todo dia com os avós. O que os pais devem fazer é exigir esse respeito, é levar com mais frequência, contemporizar o que o filho está reclamando, o que né? Mostrar o outro lado, mas eu não vejo que está dando tanto problema nessa geração, né? Eu acho mais é que eles até gostam. Você chega e fala, eu vou viajar e vou levá-los, tá? Ai, que ótimo. Né? Leva assim. Ou então, estou indo viajar. Você vai levar as crianças? Eu falo, não, você se vira. Então, também assim, tem que ter... Eu acho que a gente tem que fazer um acordo, sabe? Eu vou me dedicar, eu vou ficar, vou te ajudar, mas eu também tenho que ter meu espaço. Claro. Né? Isso sempre, eu acho que a gente tem que deixar, e também a gente respeitar muito o espaço deles. Por exemplo, eu acho muito importante um casal poder sair de vez em quando sozinhos. Né? Eu acho que faz bem para o relacionamento e fatalmente vai fazer bem para os filhos deles. Né? Se eles estiverem bem, os filhos também vão estar bem. Eles viajarem. Então, eu acho que tudo planejado, a gente consegue fazer isso, mas não de uma hora para outra. É o que eu falo para elas. Porque aí eu já fiz meus planos.
né? E procurar não abrir mão dos teus planos. Sim. A nossa tendência é essa, né? Sim. Quando está doente é diferente, aí você abre mão de tudo, né? Para a criança, para cuidar, tudo mais. É, Né? é verdade. E eles acham os avós até mais legais do que ficar com os pais, porque os pais estão educando, né? Uhum. Então, esses avós gostam de rock. Por exemplo, o meu neto, ele dorme, quando ele é pequenininho, ele está com 3 anos, mas eu cantando Let It Be, né? Então, hoje, quando a gente põe o Let It Be, ele fala, não, 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 vovó, no carro. Essa é música de dormir, põe um rock. Ah, que legal! Muito bom. Então, se eu gosto de música, canto, tocam, né? Tem alguns que tocam, e o neto vai dessas e canta. Eu tenho uma paciente que canta todas as músicas dos Beatles, porque o avô é fanático pelos Beatles. Ah, Né? que delícia. E agora também tem, como é importante, né, o que nós vamos deixar. Eu tenho pacientes, às vezes, muito chocados com a história da família, né? De descobrir certas coisas da família que não foram boas, de ter vergonha do que aconteceu, né, nessa família. E uma vez eu estava lendo até a produção da lista de Schindler, quando o neto descobre que o avô foi o empresário que empregou muitos judeus e salvou muitos judeus, a emoção que ele teve, né? E outros que descobriram que foram nazistas, que mataram, judiaram de muita gente. E eles se sentiam na obrigação de pedir desculpa, né? Então, eu fico pensando, a gente tem uma responsabilidade muito grande do que nós vamos deixar plantado aqui, né? Da nossa história, porque isso vai afetar alguém, Verdade. que vai afetar quem você ama. Né? E eu acho que tem um momento em que essa conexão é criada, né? Porque muita gente fala, não, agora quando é pequenininha, cria você, né? Deixa quando crescer. Só que se você não tem essa conexão na infância, dificilmente depois, né? Eventualmente, quando os avós quiserem entrar um pouco mais com proximidade, é muito mais difícil, né? Porque eu vejo, por exemplo, a minha filha, a gente sempre fez muito dividido. Quando a gente viajava, a gente tinha, graças a Deus, o suporte dos dois lados, então, e a gente fazia questão de ficar metade na minha mãe, metade na mãe do Celso, porque as duas queriam e para a gente era ótimo. E acaba que a minha filha tem uma conexão forte com os dois lados, né, por conta disso. Óbvio, tem sempre a questão da identificação mais com uma do que com outra, por questões que elas gostam mais e tal, mas criou essa conexão desde pequena, né? Exato. A gente não fazer essa diferença de avós paternos, maternos. Acontece que fica muito mais com os maternos, né? Fica, né? Fica. E a avó materna, ela é muito mais participativa, porque ela pode brigar com a filha. Né? Então, ela fala mesmo. Então, a avó paterna já vai tomar mais cuidado com a nora. Sim. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, eles têm filhos, e ela fala, você pode ser a avó, eu não, eu sou a sogra, né? Eu tenho que medir o que eu falo. Né? É verdade. Muitas vezes acontece isso. Ô Mari, então, falando dessa nova geração de avós, né, não só com a questão da longevidade, mas hoje a gente sabe que tem essa coisa dos meus filhos, seus filhos, né, nossos filhos. E aí, como é que está isso com os novos avós, que não necessariamente são os avós consanguíneos, né, mas que tem uma coisa da relação, como que esses novos avós estão se comportando? Hoje está muito comum a criança ter 4 avós, né?
Aham. E elas lidam bem com isso. Há uma divisão, dependendo de como foi a relação dessa segunda esposa, do segundo marido com os filhos, para que tenha maior proximidade, assim como para quem é avô consanguíneo, né? Mas essa relação dos filhos com os pais adotivos, o segundo casamento do pai ou da mãe, é muito importante, né? E muitas vezes o que eu vejo é eles confiarem mais com aqueles com que eles conviveram mais. Aham. Então, eles vão procurar, não, eu vou deixar com você, porque eu confio mais, né? Porque eu sei que você faz isso, né? Então, tem muito isso. E para a criança, é normal. O meu avô fulano e a minha avó fulana fizeram isso. O meu avô outro aqui. Então, eles têm muitos avós, né? Interessante, que bom. Essa eu não gosto, essa eu gosto. Então, eles... né? Eu gosto mais dessa minha avó. Coisa também importante, né? A gente nunca perguntar para a criança, né? Que avó você gosta mais, né? Que isso é comum fazer, né? A gente está mostrando que ele tem que gostar de uma a mais, né? Então, se há harmonia entre os filhos, com esse novo casal que se formou, realmente vai ser dividido, ou eles vão preferir uns. Geralmente, aqueles que mais ficaram com a criança, né? Nessa separação. Mas tudo muito bem lidado, né? Eu tenho casais separados que são tão amigos, um é amigo do outro, assim, que tornou a vida dos filhos mais fácil, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? O que eu posso fazer para tornar a vida do meu filho mais fácil? E tem outros casais que não pode ver o ex-marido ou a ex-mulher. Aí isso é um problema para os filhos, né? Porque aí, obrigatoriamente, você coloca para eles fazerem uma opção. Então, onde você vai passar o Natal? Com o teu pai ou com a tua mãe? Né? E existe uma dificuldade, uma cobrança, e eles se cobram também. Então, quanto maior a harmonia nesses dois casais que se formaram, melhor para os filhos. E, consequentemente, para os netos, né? Com certeza, é verdade. Mas que a gente passa, né? Eles veem, né? Tá certo, verdade. E também não pode subestimar a capacidade de uma criança de perceber uma situação, né? Às vezes a gente fala com o rosto, né? Com a expressão, né? Que gostamos ou não gostamos do que o outro fez, né? Então, tomar esse cuidado, falar, bem, ela te explicou assim, que tal se a gente também fizesse assim para ver se dá mais certo, né? Não falar, não, ela é errada, tal. Né? Ela não gosta tanto de você para ela falar uma coisa dessa. E tem muito, sim. Agora, tem casais que se separaram por problemas emocionais de uma das partes. Aí a convivência dos filhos realmente é com a nova pessoa que o pai ou a mãe casou, né? Porque não dá para conviver. Então, o apego maior, aonde eles vão deixar o filho, é com esses pais. Muito bem, Mari. Poxa vida, só tenho que te agradecer novamente aí, viu? Imagina, Cíntia, foi um prazer. E feliz, né? Dia dos Avós. O Dia dos Avós é o dia de Santa... Foi em Portugal, você leu? Né? Não me fala.
a origem é em Portugal, e ele foi determinado que seria no dia 26 de junho, em comemoração à festa de Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria. Então, Portugal é muito religioso, né? Sim, sim. E aí colocaram o Dia dos Avós aí, né, nessa. E os portugueses são os que mais cuidam dos netos, mais que os brasileiros. É interessante, mesmo? né? Olha, interessante. Bastante, nessa pesquisa eu vi isso. Tá bom. Mas é um prazer estar com você sempre, Cíntia. Obrigada. Feliz Dia dos Avós para você, né? Obrigada e para todas as avós que estão assistindo. É isso mesmo. Tá bom. Então, até mais, Mari. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Então, pessoal, Dia dos Avós, né? Aqui, 26 de julho, aqui no Brasil. E muito interessante essa visão da Mari, as opiniões, o que ela enxerga de mudança e a experiência dela no consultório com os pacientes dela, né? Então, vamos curtir os netos, para quem tem, eu ainda não tenho, mas eu com certeza quero ter um dia. E desejo a vocês, todos avós, um super dia feliz. Se você está acessando o canal pela primeira vez, não esqueça, se inscreva, dê um like e ative o sininho para ser avisado quando outros vídeos forem publicados. E também para dar os conteúdos, dizer conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!